Teve uma época da minha vida que eu tomei consciência de que eu poderia mudar o meu destino. Não era porque eu nasci numa fazenda, que eu morei numa fazenda lá em Mato Grosso, que, a minha família não era uma família rica de classe AA, que eu nunca poderia viver isso. Que eu nunca poderia viver uma vida feliz, que eu nunca poderia viver uma vida onde eu realmente fosse o dono. Eu achava que na verdade, naquela época, eu era um escravo das minhas emoções. Eu era um escravo de tudo que eu sentia. Eu simplesmente reagia. Eu ficava bravo com qualquer coisa. Eu não aceitava que as pessoas falassem mal de mim. Eu não gostava da vida que eu tinha, só que eu não sabia como sair dali. E foi quando eu comecei a ter consciência de que eu poderia mudar. De que eu poderia viver uma realidade diferente. Nossa, olha esse riozinho, que lugar. Me lembra lá Mato Grosso, inclusive. Eu comecei a entender que eu poderia transformar aquela minha realidade. E foi quando eu implementei um hábito que realmente transformou a minha vida e um hábito que eu trago para mim até hoje, que é o hábito de programar o início do meu dia. Porque a forma como a gente inicia o nosso dia é a forma como a gente vai terminá-lo. A forma como a gente inicia, se a gente já inicia o nosso dia focado nas coisas do mundo, tipo, focado em fofoca, já indo no Instagram, indo no Facebook, comentando, mandando aquele post para uma pessoa, nossa, olha o que aconteceu na vida dela, cuidando da vida de outras pessoas, primeiro que o seu cérebro ele já começa a ficar acelerado. Você começa a ficar sem paciência, você já começa o dia bravo, preocupado com alguma coisa. E isso não faz sentido nenhum. Daí, depois que eu comecei a programar a minha manhã, os restantes do meu dia ficava ótimo, porque imagina, naquela época eu jogava ainda, então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar e a primeira coisa que eu fiz foi, eu só pego o celular depois que eu meditar, depois que eu ler meu livro e depois que eu estudar inglês. Foi isso que eu comecei a fazer. E aí isso começou a transformar a forma como eu via, porque imagina, a parte mais importante do meu dia era amanhã. Por quê? Porque é um momento onde eu estava cheio de energia. Vocês já repararam que a gente inicia o dia cheio de vontade, cheio de força de vontade. Só que se a gente deixa para fazer algo muito importante, a gente deixa para fazer algo que realmente vai exigir da gente uma força de vontade, a gente deixa isso para fazer no final do dia, fica muito mais difícil. Então, eu já começava o meu dia ganhando, porque eu sabia que o mais importante para eu atingir a vida que eu queria era estudar livro de desenvolvimento pessoal, era ler, era estudar inglês, era ir para academia. Então, meditar também. E aí, como eu já iniciava o dia cheio de energia, eu fazia isso, já lia, já ia para academia, já estudava inglês, já tinha lido meu livro. Quando chegava na hora do almoço, que era onde a minha força de vontade ela começava a diminuir, eu já tinha feito a parte mais importante do meu dia. Então eu ficava feliz, eu ficava contente, eu sempre estava bem, porque eu não deixava para fazer o mais importante depois. Então eu sempre vencia. E aí eu comecei a ter uma disciplina fora do comum. Então se você quiser começar a cumprir as coisas que você fala, inicie o seu dia com a parte mais difícil. Coloca o mais difícil no início do dia. Se você agora, seu objetivo é aprender inglês, coloque isso a primeira coisa do seu dia. Acorde, toma um café da manhã e já vai estudar inglês. Ah, Wellington, mas aí não dá, né? Porque não dá para eu fazer isso porque eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Aí começam as desculpas. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você começa a trabalhar às 8, acorda mais cedo. Se você acordava às 7 para trabalhar às 8, começa a acordar às 6. Começa a acordar às 6. Ah, Wellington, mas eu também, que além de estudar inglês, eu quero ler. Mas aí não vai ter como eu fazer os dois antes do trabalho. Começa a acordar às 5. É por isso que tem pessoas que acordam 5 horas da manhã, pessoas que acordam 4 horas da manhã. É por isso que eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. Não é porque eu quero, nossa, é melhor acordar às 5. Não, é porque eu entrava no trabalho às 8h30. E para eu poder ir para academia e estudar e ler ou estudar inglês antes do trabalho, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã.
E eu sabia que essa era a parte mais importante do meu dia. Então, se eu sei que estudar inglês, ir para academia é a parte mais importante do meu dia, eu não vou deixar isso para depois. Eu prefiro acordar mais cedo do que deixar isso para fazer depois do trabalho, porque eu sei que isso vai tirar muita energia de mim. Então, eu já começo o meu dia fazendo isso. Então, comece a fazer isso também, porque isso começou a transformar a minha realidade. Isso começou a me fazer uma pessoa muito mais consistente, uma pessoa muito mais feliz, porque eu cumpri o que eu falava. Nossa, olha que negócio diferente. Parece uma barra de academia. Não sei nem o que é isso. Isso transformou a minha vida, foi o melhor hábito que eu fiz, porque eu sei que agora eu sempre começo pelo mais difícil, eu sempre começo pelo mais importante. Se você tem uma atividade no seu trabalho que você tem que fazer e ela é muito importante, coloque ela para fazer assim que você chega. Coloque ela sempre no início do seu dia, porque é o momento onde você tem mais foco. Então, se hoje você não gosta do seu trabalho, você não gosta do que você faz, e para você sair desse trabalho, você vai ter que começar a fazer um curso. Coloca para fazer esse curso no início do dia. Ah, Werson, mas é muito difícil acordar 5 horas da manhã, eu não consigo. Olha, minha namorada, ela é um case de sucesso, porque ela não conseguia acordar nem 10 horas da manhã. Nem 10 horas da manhã ela conseguia acordar. Ela tá ali, ó, tá falando que é verdade. Ela não conseguia acordar 10 horas da manhã. E como que ela mudou isso? Olha, simplesmente colocando a hora. Você não precisa colocar a hora que você vai dormir. Coloca a hora que você vai acordar. Tipo, começa a acordar todos os dias 5 horas da manhã. Porque o que muita gente fala é que, Welles, mas eu não consigo dormir mais cedo. Eu não consigo dormir mais cedo. Eu tô acostumado já a dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Como que eu vou acordar 5? A única coisa que você faz, você pode até dormir 1 hora da manhã. Você pode até dormir 2 horas da manhã. Você pode, tranquilo. Só que acorde todos os dias 5 horas da manhã. Levante. Por mais que você esteja morto, eu aposto que na primeira semana você vai estar cansado. Só que depois de 2 semanas, em vez de dormir 1 hora, você vai começar a deitar um pouco mais cedo, meia-noite. Não porque você quer, mas porque seu corpo está pedindo, porque você está cansado, porque você está morto. Então, aí depois você vai começar a acordar 11, vai ser natural. O seu corpo, você acordando todos os dias às 5, o seu corpo vai pedir que você durma mais cedo, que você vai estar muito morto. Então, o segredo não está em você se forçar para dormir mais cedo, o segredo está em você ter disciplina para acordar na hora. Porque daí automaticamente, dia após dia, você vai tendo mais sono. E você vai chegar 10 horas da noite, você vai estar morto. Porque você já acordou 5 horas, já fez 1 milhão de coisas. Então 10 horas você não vai ter a mesma energia que você tinha antes quando você acordava 10 horas da manhã. Então as coisas começam a fluir. E assim você vai começar a ter muito mais resultado, você vai começar a transformar a sua vida. Pode ter certeza disso, porque foi isso que fez total diferença na minha vida. E se esse vídeo fez sentido, mande para aquela pessoa para caminhar junto contigo, aquela pessoa, o seu melhor amigo, para chamar você para esse desafio. Bora acordar 1 hora mais cedo e chega junto, vamos criar uma comunidade, vamos começar a viver com intenção, sair do automático e só aceitar essa vida, vamos transformar a nossa vida, vamos ser felizes, bora fazer acontecer, entrar em ação. A vida é muito melhor quando a gente sente confiança na gente, quando a gente começa a cumprir o que a gente fala, quando a gente entra numa frequência diferente. E se você quiser vir nessa frequência, eu te convido, vamos caminhar juntos. Curta aí, compartilha com aquela pessoa e bora pra cima!